Eu vou fazer para mim um vestido com tecido que se faz lençol, fronhas, roupas de cama no geral. Eu tenho esse tecido aqui porque eu comprei muitos e muitos metros para fazer o enxoval do meu filho antes dele nascer. E eu já fiz também aqui para casa, para minha cama, lençol, fronha, já fiz várias coisas com esse tecido que se chama percal. Nesse caso aqui é um percal 400 fios, acetinado, 100% algodão, então eu sempre achei ele um tecido muito chique, muito sofisticado para fazer roupa de cama, porque tem um toque incrível ali para nossa pele. É uma qualidade sensacional para fazer roupa de cama. Eu tava com esse restante aqui para depois fazer mais alguma coisa para aqui para casa. Foi aí que lá no Instagram, pesquisando, eu vi uma moça falando que queria fazer um vestido para lá de percal. Falei, nossa, que genial, por que eu nunca pensei nisso? Eu também vou fazer para mim. E aí eu tenho esse restante aqui que é branco, eu já inclusive pensei na ocasião, vou fazer para o Réveillon, porque eu ainda não tenho uma roupa ali planejada para usar no Réveillon e vai ser uma ótima oportunidade já fazer para essa ocasião. Então eu tô com esse tecido aqui, o meu primeiro desafio é fazer dar certo aqui o modelo, porque eu tenho pouco tecido, é um resto de tecido, né? Então eu tenho poucos metros, porque o modelo que eu quero é um pouco grande, ele é tamanho midi, alonguete, então ele vai acabar usando bastante tecido, mas eu acho que vai dar, porque eu já dei uma ajustada ali e vi na modelagem que parece que vai dar, que eu já fiz a modelagem inclusive. Então, o meu primeiro desafio é esse, o meu segundo desafio é o tempo, porque o Réveillon tá logo ali. Mas eu acho que vai dar tudo certo, vai dar tempo, vou fazer e vou gravar também para você se inspirar. Eu coloquei o tecido aqui no chão para poder ver direitinho, encaixar todas as peças, porque na mesa eu não tenho espaço suficiente para isso. Então eu estou encaixando aqui e parece que vai dar certo. Só tá faltando os detalhes internos, acabamentos, que eu não tenho tecido suficiente desses aqui. Mas, graças a Deus, eu guardei todos os retalhos que eu fiz, assim, as coisas e vão sobrando aqueles retalhos laterais, enfim, eu fui guardando. Então eu vou conseguir fazer todos os acabamentos internos, tudo que não deu aqui para encaixar, com esses retalhos. Então, eu já estou tranquila quanto a isso. Agora eu vou riscar com a minha canetinha mágica, que é maravilhosa, porque eu posso riscar tudo e depois ela apaga com ferro, e cortar. Meu ajudante já acordou, tá aqui na ativa brincando, e eu vim aqui para essa mesa para terminar de cortar essas partes menores, que são detalhes, né? Gola, a vira da frente, que inclusive eu tenho um pequeno segredo. O tecido não dava, né? Como eu falei, ele tem alguns retalhos ali para poder cortar esses pedaços. E acabou precisando fazer uma emenda aqui. Foi um segredinho aqui que a gente vai ter, né? Não vai ter outro jeito, mas vai ficar na parte interna e aí não vai dar para perceber. Então eu emendei e depois eu vim e cortei essa vira da frente. Agora eu vou entretelar essa parte e também a parte da gola. E eu tô na dúvida, numa grande dúvida, se eu coloco bolso. Nessa modelagem eu pensei em colocar bolso, fazer com bolso e tudo mais. Só que às vezes eu não gosto do contraste que fica o branco com um outro branco por baixo, fica muito mais claro assim naquela região. Só que como eu vou usar com um vestidinho por baixo, eu acho que não vai ficar essa diferença, então eu acho que eu vou gostar. Então eu tô pensando aqui, vou decidir do bolso, ainda falta cortar o bolso, mas por enquanto eu já vou entretelando essa parte aqui. E eu vou começar a colocar aqui essa parte da vira da frente. Acho que eu vou precisar fazer aqui em 2 vezes, porque ela é bem grande, mas não tem problema. Já vou dar uma passada de ferro aqui na minha emenda, que é para poder ela já ficar aqui bem coladinha com a entretela, ficar o mais disfarçada possível. Eu gosto de colocar a entretela bem retinha, porque quando a gente passa o ferro, a gente já dá um formato ali na peça. Pega essa parte reta, colocar aqui. E eu gosto de usar, mesmo em tecido, entretela de malha, porque fica melhor, acho que fica, dura mais, não, gosto bastante assim.
Já é noite, meu ajudante já está dormindo, não vou fazer barulho para não acordar ele de jeito nenhum. Acendi até uma vela aqui, que tem um cheirinho bom de canela com alguma coisa mais cítrica, e para dar uma energia para eu costurar. Então eu não tinha acendido essa daqui ainda e gostei muito do cheirinho. Eu vou deixar aqui perfumando o ambiente. E o que é que eu já fiz aqui? Eu já cortei o vestido todo, faltou o cinto, por quê? Porque o tecido não ia dar, então ia ficar muito emendado, eu decidi não fazer, até porque eu tenho um cinto branco que vai ficar muito bonito também com esse, e outros cintos coloridos, metalizados que dá para usar e mudar até, parecer uma outra roupa. Então eu decidi não fazer o cinto, mas em uma outra oportunidade, se eu repetir esse modelo, eu coloco o cinto. Aqui nas costas tem uma prega, e aí eu tô riscando aqui, para não precisar pegar na modelagem, o tamanho dela. Então vai ser mais ou menos aqui. Aí eu vou descer alguns centímetros, eu acho que eu vou descer aqui, só aqui uns 4 dedos, por aí, para poder ela, depois que eu passar ferro, ficar bem arrumada. Vou começar por ela. Rapidinho, as costas já tá montada, né? Depois vai ficar bem mais arrumada aqui no ferro. Agora, vamos casar o ombro da frente. E eu decidi colocar os bolsos, então o tecido foi suficiente para cortar os bolsos, que inclusive são bem grandes, né? O bolso e a parte de trás, que é o forro. E aí eu vou colocar. O que eu comentei que eu não gosto do detalhe é quando às vezes a gente tem um forro ou algo no vestido que fica assim, no vestido ou em alguma peça, que fica uma parte mais clara. Então aqui fica uma parte mais sólida, acho que não tá dando para ver no vídeo, mas fica algo mais sólido em uma região e outro mais transparente. Mas como eu vou usar forro no vestido, ele não vai ficar transparente essa região, então não vai ter problema aqui com o bolso. Acho que vai ficar bem bonito. E assim, para uma mãe, um bolso nunca é demais, né? Mais um bolso. Então vai ficar bonito e funcional. Já medi aqui, então vou colocar. Inclusive, ficaria mais fácil colocar sem ter pregado aqui no ombro, para não ficar esse monte de pano escorregando? Ficaria, mas eu esqueci. Então, é o que aconteceu. Vamos trabalhar, não vou desmanchar ali de jeito nenhum. Agora vou pregar aqui assim mesmo. E vou acender a minha luz, que eu tô vendo que eu não acendi ainda, e essa luz é excelente, ainda mais para costurar à noite, e eu ainda não tinha acendido ela. Vou começar aqui o bolso. Ai, a linha acabou desenfiando, né? Acontece. Isso é o mínimo que pode acontecer. A linha então tá fraca. Isso é o mínimo na costura, né? Pior é quando a gente fica quebrando agulha sem parar. Semana passada mesmo eu quebrei 4 agulhas. E aí, você acredita que eu comprei na internet agulha para chegar rápido, né? Porque não daria tempo esperar ir no centro, comprar na loja que eu costumo comprar. E eu comprei pela internet, preço normal, preço de agulha mesmo, sabe? Da Singer, que é o que eu uso aqui.
E a agulha que veio da internet não tá boa, não costura igual a outra, parece que o ponto não ficou igual. Quando eu costuro tecidos mais grossos assim, ela tá pulando e eu tô com cisma que foi ela que tá com defeito, que é ela que tá dando esse ponto feio. E aí eu vou comprar agora pessoalmente, vou fazer estoque para não acontecer de faltar agulha e eu ter que comprar na internet. Não sei se é possível falsificar a agulha, não tenho conhecimento se isso é possível, porque a agulha veio perfeita, veio com escritinho aqui no cabo, o nome da marca, assim, já veio tudo certinho. Mas eu tô desconfiada que o ponto não tá bonito. Agora eu vou pregar do outro lado. O segredo da costura ficar bonita é sempre voltar pro ferro. Então, costura, volta pro ferro, costura, volta pro ferro. Para ir assentando aqui o tecido, e aí, principalmente no lugar que for fazer algum pesponto, fica muito mais bonito. Então, aqui, por exemplo, eu vou pespontar. Se eu já pegar aqui direto na máquina sem passar um ferro, fica um bolo aqui, fica meio desorganizado. Então, eu gosto sempre de voltar no ferro, para poder assentar o tecido e depois aí sim eu vou e faço a costura. Então, vamos passar aqui arrumando direitinho, ajeitando o tecido. Agora sim. Então, aqui é a parte do forro do bolso. Eu vou passar um pesponto aqui ainda, mas eu já deixo tudo muito ajeitado aqui, alinhadinho, para na hora que eu for grudar com a outra parte que eu também peguei aqui para passar ferro, já fique bem mais simples, bem mais fácil e bem encaixadinho. Aqui é a parte do forro. Então, eu vou olhar o direito, esse vai ser desse, né? Eu não vou casar agora, bonitinho, porque eu ainda vou fazer um pesponto aqui nesse acabamento, um pesponto bem fininho. Não precisaria, mas eu gosto de fazer, porque às vezes quando lava, sai um pouquinho do lugar. Então, aqui eu vou deixar bem passadinho também, que é para na hora que eu colocar o alfinete casar, ó, bonitinho. Aqui, por exemplo, já aumentou um pouquinho porque tinha uma dobra no tecido. Então, é sempre bom voltar sempre no ferro para poder arrumar um pouco mais. Mais um dia de costura e já estamos bem adiantadas aqui no vestido. Aqui eu já coloquei a gola, o vestido tá bem soltão assim, não se preocupe, ele ainda vai ficar todo acinturado, então não vai ficar esse saco de batata não, pode ficar tranquila, nem que seja aqui com um cinto na cintura, ele vai ficar bem estilo Carolina Herrera, que é uma marca que eu gosto muito, então eu gosto do estilo dela, que ela tem esses vestidos mais imponentes, mas com a cintura sempre bem marcada, então vai ficar desse jeito. E aqui também vai ficar mais arrumado, né? Então eu coloquei aqui na frente já a vista, que é o que a gente vai virar para poder rebater, e aí vai ficar assim, mais arrumada, mas já coloquei alfinete em tudo aqui. E aí eu tô com a dúvida, por isso que eu sempre gosto de vestir a roupa que eu tô fazendo sempre, porque pra mim, né, e aí a gente já minimiza vários erros, de tal roupa pronta, a gente fala, nossa, eu queria um pouquinho mais acinturada e tal e tal. E quando a gente vai fazendo, experimentando, isso fica bem melhor para a gente não ter que desmanchar no final a roupa pronta. Então aqui, por exemplo, ó, tô bem na dúvida, não sei se eu quero essa manga assim mais alongada, esse ombro tão mais caído, ou se eu vou ter ali um toque de ousadia, porque não é um modelo muito que eu uso que é sem manga, mas assim uma coisinha a menos aqui, sabe? Deixar um ombrinho aqui menorzinho. O que é que você acha? Me diz. Assim ou desse jeito aqui? Eu tô achando ali meio bicudo. Claro que falta ainda colocar o viés, vai dar uma arrumadinha, mas eu tô achando que eu vou querer assim, tô gostando. E aí aqui tá muito grande, ó, tá vendo? Mas como também tá muito folgado aqui, eu vou tirar um pouquinho, aí vai dar pra diminuir um pouquinho dessa cava do ombro. Então olha como é bom já ir experimentando. Aí vou colocar o viés de acabamento aqui dentro e vou agora fazer realmente a costura definitiva lateral, que essa costura eu faço bem folgada, eu folgo o ponto da máquina e faço só mesmo essa daqui no caso, né? Pra ver como é que fica. Agora o bolso já tá aqui, tá ganhando forma, já tá todo bem feitinho, acabadinho aqui, pespontado. E aí eu vou marcar as pences aqui então da cintura. Vou fazer algumas,
uma de um lado, outra do outro, e também nas costas aqui, ó, que tá bem folgadona, vai ter pence. Aí quando eu colocar essas pences, ele vai ficar com o corpo bem marcado, a cintura bem marcada, a parte de cima com um certo volume e a parte de baixo também mais rodada. E olha o que eu falei sobre a cintura, como muda. Coloquei aqui o meu cinto para poder já ver, experimentar e fazer as marcações do lugar da pence. Já deu toda uma diferença só de colocar esse cinto aqui na cintura. Vê como fica diferente, né? O tecido, o vestido parece que ele ganha forma. Aqui a parte de cima e a parte de baixo marca mais a saia. É exatamente assim que eu quero. Então eu poderia deixar ele soltão e colocar o cinto e aí acinturar? Poderia, mas eu quero fazer a pence para ter essa opção de usar com ou sem cinto. Inclusive já dá uma variação, né? Já parece talvez uma outra peça. Então eu vou marcar aqui perto do busto para subir até aqui a pence. E aí eu vou riscar com essa canetinha mágica mesmo que depois vai sair. Eu gosto sempre de conferir um lado e o outro, mas eu gosto de marcar dos dois lados. Eu acho que ela começando aqui vai ficar bem bonito ou um pouquinho abaixo. Eu também costumo fazer essas costuras folgadas. Se eu achar que ficou perfeita, aí eu venho fazendo a costura definitiva. E aqui eu não vou descer muito depois do cinto, não. Eu vou deixar só uma bobagemzinha aqui depois do cinto, coisa de 1 centímetro mesmo. Aí se eu achar que fica melhor descer, depois que eu experimentar, eu desço mais. Mas eu acho que aqui, bem focado na região da cintura, vai ficar melhor. A parte de trás, a mesma coisa. Eu vou tentar me riscar aqui, sabe? Eu vou subir um pouquinho mais aqui. Vou me riscar aqui, não sei nem se tá saindo cor na caneta. E uma bobagemzinha aqui depois do cinto, coisa de 1 centímetro. Então, acho que aqui vai ficar bem. Aqui atrás talvez eu faça 3 ou 2 só, igual na frente. Mas eu acho que acompanhando esse macho aqui iria ficar bonito, sabe? Colocar uma e depois 2 laterais. Mas eu vou ver direitinho se cabe, né? Se casa, se dá pra certo fazer todas essas peças. Mas já tô amando. E aqui realmente eu decidi tirar um pouquinho do ombro. Eu já fiz até a marcação aqui considerando a margem de costura e eu vou vir cortando até chegar no zero aqui. E depois eu ainda vou tirar um pouquinho dessa largura porque ficou largo demais. E depois eu vou ajustar tudo isso também na modelagem, que aí o próximo eu já faço certinho, não vou precisar fazer nenhum ajuste. Aí a cava vai ficar menor e o ombro também um pouco menor. Aí eu acredito que já vai ficar perfeito. E aqui eu já passei a costura de acabamento, ficou uma coisa mais linda. Olha que acabamento. Eu sou apaixonada por tecido, porque a gente consegue fazer vários tipos de acabamento, costura de pés ponto, eu acho a coisa mais linda, mais rica. E já fiz com o ponto bem folgado, mas que já dá pra ter uma noção, as pences. Oi, meu amor! As pencezinhas que eu vou colocar na frente, né? A prega pode ser chamada assim também. Oi, meu amor! E aí aqui eu fiz folgado, mas já vi que ficou muito boa, então eu vou reforçar na máquina aqui com a costura já certa, com ponto mais fechadinho, porque ficou muito bom. E o que seria de mim sem essas canetinhas, né? Porque eu risco tudo. Aqui nas costas mesmo, ó, que riscação. Foi toda a medida que eu fiz. E aí acabou pegando 3 pregas aqui nas costas. Então, a avesso vai ficar assim, que eu vou escolher o lado aqui para passar ferro e ficar batidinha. E no direito, ele fica assim, só a marcação da prega, que também vai ser todo esse risco aqui, claro, né? Então, agora eu vou cortar o ombro, vou riscar direitinho e vou cortar para seguir para a parte do viés. Acabei de finalizar aqui o acabamento do ombro, então eu coloquei um viés e pespontei para a parte de dentro. Na parte de fora vai ficar só a costura mesmo. Eu gosto de fazer esse acabamento mais interno. E agora eu vou passar overlock aqui na lateral, que eu já fiz a costura definitiva, né, que eu tinha feito uma base soltona só para experimentar. Já reforcei também todas as pregas, então estão reforçadinhas, com costura, arremate, tudo certinho, já estão perfeitas. Agora, além aqui da lateral que eu vou passar overlock, eu também vou passar overlock na bainha para poder fazer a bainha. E depois eu já vou seguir para os botões, então vou fazer o caseado dos botões. Aqui eu já fiz uma marcação quando eu experimentei mais ou menos aqui onde vai ser o primeiro e o último que
eu quero mais ou menos na altura do meu joelho, eu não quero até embaixo, eu gosto que fique aquela fendinha na frente. E eu vou colocar esses botões bem próximos, porque como eu fiz aqui uma marcação na cintura, eu gosto de deixar um pouco mais próximos para a gente não ficar ali desconfortável, sabe? Quando eu vou sentar, eu não ficar, será que tá abrindo muito? Principalmente aqui na região da barriga. Então é bom fazer sempre justinho, que aí não precisa se preocupar. E eu vou aproveitar também para usar uma ferramenta da costura que eu comprei na internet. Demorou de chegar, mas chegou. Esse negócio aqui, ele vai auxiliar na marcação aqui das casas, né? Então eu vou colocar assim e a medida vai ficar meio que exata e vou fazer a marcação. Olha que legal, que funcional. Eu posso usar também isso aqui para ser o gabarito da própria casa. Então eu vou usando esses números como medida e já vou marcando as casas. Eu achei muito prático. Vou usar e testar, ver se funciona mesmo, se é prático. Eu vou escolher colocar, né? Eu tinha duas opções aqui. Eu tenho um botão de massa branco e tem o botão para fazer forrado, né? Esses botões aqui que vem com a pecinha. Eu escolhi esses aqui pelo tamanho, porque o outro que eu tenho é muito pequenininho. E eu acho que esse vestido, por ele ser mais volumoso, ele pega um botão um pouquinho maior, médio, ele não é um botão grandão. Outra coisa também que o botão é sempre interessante respeitar ali uma escala, ou da peça que converse, né? Como esse vestido é um pouco mais volumoso, ele é um pouco mais imponente, acho que um botão muito miudinho ali, só se fossem muitos, mas também a minha escala corporal. Então eu coloco botões grandes em algumas peças como sobretudo, casaco, essas coisas, mas para peça assim, tipo vestido, camisa, eu gosto de respeitar um padrão ali mediano a pequeno, porque é a minha estatura. Mas para pessoas maiores, que têm uma escala corporal um pouco maior, é um interessante acompanhar também. Então, do médio para o grande. Isso é muito interessante, é um dos detalhes que a gente sempre observa na consultoria de imagem e que eu levo para minha vida também. Finalizei aqui as casas, deram 9 botões no total, aqui na frente. Vou deixar a casa só até aqui, mais ou menos onde eu tinha marcado, não vou colocar até embaixo. Então, agora vamos forrar os botões, né? Eu vou fazer, como sempre, um leve improviso aqui com os botões de forrar, porque a máquina que faz aquela pressão, que é de fazer, própria para isso, para fazer botão forrado, ilhós, rebite e tudo mais, eu não tenho aqui. Eu tinha na fábrica com a minha mãe e agora tá com ela lá no ateliê dela, em outro estado. Então, eu tô desde então improvisando, mas eu tenho que comprar minha maquininha também. Eu improviso aqui com o alicate do meu marido, que é um alicate de pressão. Eu meço aqui mais ou menos o tanto que é a peça, deixo um pouquinho menos para poder dar aquela pressão, né, na hora que eu apertar aqui. Fazer assim, aí aperta e dá uma pressão e eu monto o botão e fica perfeito, sabe? Dá super certo. Então, eu acho que por isso que eu acabei que ainda não comprei, porque sempre dá certo com esse alicate. É claro que eu faço pouca coisa, né? Forro poucos botões, acaba dando certo, mas em grande escala não daria, não. E aí, eu vou agora medir e riscar. Eu também gosto de deixar um moldezinho aqui, tipo um gabarito, para ficar fácil quando eu for fazer esse número de botão, já ter o tamanho, eu só riscar e recortar, facilita bastante. Não são círculos perfeitos, né? Mas já servem, já ficaram bonitos. Aí eu vou montar agora o botão e vou fazer um para você ver.
sempre observando qual o direito do tecido. Esse aqui é muito lindo, esse tecido tá me surpreendendo muito para fazer roupa, porque eu já amava ele para lençol, né? Ele tem um acetinado maravilhoso do lado direito, ó, não sei se dá para perceber no vídeo, mas ele tem um acetinado tão chique. Então, eu vou colocar o acetinado para baixo, né, que é o direito do botão. Eu gosto de fazer assim, eu uso a pecinha de tudo que é forma, para poder ficar mais fácil. Eu não enfio com o dedo aqui, porque geralmente quando puxo o dedo, ele puxa novamente, não sei se é porque o meu dedo é mais gordinho. Então, ó, eu levo ele com a própria pecinha. Eu coloco, aí eu uso isso aqui para dar uma arrumada, né, já. E coloco aqui o botão, a parte de cima do botão e venho segurando aqui, então não tem erro, não vai cair, e vou e coloco assim. Aqui o botão já tá pronto, só falta a gente colocar pressão para ele ficar pronto, né? Então vou vir com a minha ferramenta e vou apertar. Aí eu vou botar uma pressãozinha boa aqui. Às vezes não precisa muito não, viu? Senão a gente acaba rasgando o tecido. E aí vamos ver se ele ficou bom. Aí eu venho e tiro aqui com a pontinha da tesoura e olha lá como ele ficou bem arrumadinho aqui, ficou bem fixo. E o botão tá forrado, perfeito. Agora eu vou fazer mais 8, né? Que aqui só tem um, pronto, preciso de 9. E chegou o dia da viagem, já estou aqui na casa dos meus pais, na Bahia. Já fui até cortar o cabelo mais cedo com um cabeleireiro que eu gosto muito, é aqui da minha cidade. E o vestido ainda não estava pronto, mas falta mínimos detalhes, que é abrir casa e pegar botão. Muito tranquilo, ainda mais aqui na casa da minha mãe, que eu já encontrei tudo, linha, tesoura, aqui não falta, é só abrir uma gaveta que a gente acha tudo. E aí os botões eu já trouxe eles forradinhos e já estão aqui só para pregar mesmo, eu vou finalizar ele. E quero aproveitar para te mostrar que nesse meio tempo, por isso que não finalizei isso, eu fui fazer outras costuras para dar tempo. Então eu fiz um clone desse daqui, porque eu já estava gostando muito dele, vendo ali no corpo e gostando do modelo, do estilo da modelagem. E aproveitei que estava pronta a modelagem e fiz um outro rapidamente, porque aí já me adianta para eu não começar do zero uma outra modelagem, um outro modelo e tudo mais. Aí eu fiz esse aqui para o Natal e esse para o Réveillon. Aí esse é listrado e eu fiz uma alteração aqui no ombro, colocando um punho para dar mais um charme. Então ele vai ter tipo uma dobra assim, voltando. Só um detalhe a mais. Só por ser listrado, ele já ficou com outra cara. Mas assim, ainda tem um truque. Eu não vou passar o Natal e o Réveillon com as mesmas famílias. Então aqui, eu vou passar o Natal com a família do meu marido, que é em outra cidade. Então eles vão ver esse vestido. E com a minha família, eu vou passar o Réveillon com esse vestido branco. Que também, se fosse a mesma família, não tem problema. Eu costumo gostar de algum modelo assim, estilo camisa, eu faço alguns só mudando estampa, porque é a minha cara, então já é uma assinatura de estilo. Então esses dois vestidos eu vou finalizar para ficar pronto, porque Natal é logo ali, depois da manhã, e o Réveillon também, logo mais. E vou te mostrar também, olha que coisa mais linda que eu fiz para minha sobrinha, que eu conheci agora nessa viagem, eu já tinha conhecido por vídeo e tudo mais, mas pessoalmente eu conheci ontem ela, que é uma bebê de quase 6 meses, tem 5 meses. Então eu fiz 2 babadores para ela. Aí só falta também, que não deu tempo, e aqui na casa da minha mãe tem, no ateliê dela, o botão de pressão, aquele botão cueca, e aí eu vou colocar aqui. Mas eu também tenho aqueles botões que prega a mão aqui, que também fica lindo. Então eu vou pregar para presentear ela, porque tá chegando a fase da introdução alimentar, então ela vai usar muito esses babadores de ondinhas que eu criei essa modelagem, desenvolvi, fiz vários testes e eu achei que ficou perfeita. Aí eu vou passar tudo e daqui a pouco eu mostro no vídeo. Agora sim, finalizado. Eu tô aqui no closet da minha mãe.
Vou gravar assim, diferente do espelho, que acho que dá pra ver bem os detalhes. Eu já passei ferro nele, então todos aqueles riscos de caneta que eu fiz com a canetinha mágica já saíram. E ele ficou lindíssimo, né? Modéstia à parte. Então, deixa eu abrir aqui a tela. Ele ficou no comprimento longuete, que eu achei lindíssimo, porque é um comprimento que valoriza e eu gosto porque me alonga, não fica tão ali no meio da canela. Isso para quem é baixinha é bem interessante. Eu coloquei então duas pregas aqui na frente e atrás eu consegui colocar três, porque precisou de três para ficar mais arrumado. Eu ia colocar só duas. Aqui o ombro é assim, mais japonesa. Lembra que eu tirei um pouquinho? Ficou um ombro largo, mas não tão caído para não criar um bico. Então eu gostei desse formato que ficou aqui, que é um ombro, mas não é tão sem manga, que eu me sinto melhor, mais à vontade. Tem os bolsos e ele, como é branco, fica levemente transparente. Então eu uso com um vestidinho aqui por dentro, aquele vestidinho de alça básico. Eu uso ele com várias peças que eu tenho. Então é coringa, eu tenho de várias cores, preto, azul marinho, branco. E aí eu gostei, achei ele lindo. Vou mostrar o listrado agora para você me dizer qual que você prefere. Esse aqui eu também amei. A única diferença que ele tem do outro é essa vira que eu coloquei aqui voltando, que é tipo um punho. Então ficou um detalhe a mais, mas de resto ele está exatamente igual. Aqui a frente, essa prega aqui eu coloquei duas laterais, nas costas também tem três ali na parte das costas, o bolso também. E ele ficou muito, muito lindo. Eu amei, particularmente. Eu não sei qual eu gosto mais, se é o amarelinho ou o branco, eu gostei dos dois. O comprimento também tá muito parecido. E me conta, qual é o seu preferido? Esse amarelinho ou o branco? Eu vou usar um no Natal e outro no Réveillon. E além de usar o vestido no Réveillon, eu também usei na comemoração de 10 anos de casada. Aproveitamos que estávamos na Bahia e tiramos fotos para registrar essa data com a nossa família. Me conta qual o vestido que você mais gostou. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal para a gente não se perder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!